Olá, eu sou o Eliomar, sou psicólogo e teólogo e gostaria de discutir com você hoje, conversar com você hoje sobre a definição da palavra eunuco na história. Veja bem, a palavra eunuco, latina, se traduz como eunucus e em grego eunucos, que é uma palavra composta que significa cama e vigiar, ou seja, um vigilante da cama. É um homem que teve a sua genitália removida, parcial ou totalmente, ou por uma motivação de guerra, ou por uma punição criminal, ou por uma imposição religiosa, ou para servir em funções específicas, se convertendo a eunuco. Já adulto, o indivíduo perde a capacidade de reprodução e tem uma substancial perda hormonal em seu organismo. Porém, se convertido a eunuco na puberdade, além de ter a impossibilidade de reproduzir, o indivíduo torna-se uma pessoa incapaz de desenvolver os mínimos traços masculinos, como a estrutura muscular e o engrossamento da voz, devido à total falta de testosterona em seu organismo. As graves consequências a curto prazo por essas cirurgias de castração são a hemorragia, as infecções e até a possibilidade da morte. Ao longo dos milênios, os eunucos desempenharam uma grande variedade de funções em muitas culturas diferentes, como artesãos ou domésticos, espiões, cantores castrados, concubinos ou parceiros sexuais, religiosos, soldados, guardas reais, funcionários do governo, guardiões de haréns. Então, ao longo da história, diversas civilizações utilizaram a castração humana como uma arma de guerra. Na Ásia foi praticada desde o Império Assírio, na Antiguidade, até o Império Coreano, na Idade Moderna. Jovens príncipes de reinos conquistados eram tornados ainda crianças como eunucos, prisioneiros de guerra e convertidos a eunucos. Assim, por terem o organismo fortemente debilitado pela falta de testosterona, eram utilizados como serviçais nos palácios, sendo os únicos homens com acesso à família real e às concubinas do imperador. Tal prática tinha o objetivo de desencorajar lideranças e frustrar o sentimento de independência do povo. Claro que isso causava medo em quem quisesse liderar algo contra o imperador, contra o governo. A prática também foi empregada como punição criminal. Na Grécia Antiga, a conversão era imposta a quem reincidia em adultérios ou em crimes de estupro. Seitas religiosas também impuseram a prática como forma de alcançar a espiritualidade. Porém, com o avanço da liberdade individual, devido ao maior acesso à educação, esses grupos se tornaram obsoletos e diminuíram sua ação. No Antigo Oriente Próximo, os textos de execração egípcias, com 4.000 anos atrás, ameaçam seus inimigos na Núbia e na Ásia, referindo-se especialmente aos homens, todos eunucos e todas as mulheres. A castração era por vezes punitiva. Segundo a lei assíria, em 1450 a 1250 a.C., os atos homossexuais eram punidos com castração. Na Grécia Antiga, Roma e Bizâncio, a prática estava bem estabelecida noutras áreas mediterrânicas, entre os gregos e os romanos, embora o papel como funcionários da corte só surgiu nos tempos bizantinos. Os Gali, o sacerdote de Cibele, um culto de origem frígia, eram eunucos que se autocastravam. No Império Macedônio, o Bagoas, o jovem, foi um eunuco persa que viveu no século IV a.C. Ele foi um cortesão de Dário III e mais tarde de Alexandre o Grande. Ele ficou muito famoso depois que se escreveu um livro sobre ele em 1974. O nome do livro é O Menino Persa, escrito por
Mary Renault. Na China, os eunucos existiam na China desde há cerca de 4.000 anos atrás, eram servidores do Império há 3.000 anos e eram comuns como funcionários públicos na época da dinastia Qin. Na China, a castração incluía a remoção do pênis, bem como os testículos cortados com uma faca ao mesmo tempo. A castração era tanto um castigo tradicional, como um meio para obter emprego no serviço do império. Durante a dinastia Qing, crianças e homens eram submetidos à castração para se candidatarem ao serviço do palácio. A grande maioria destes não eram criminosos, nem prisioneiros de guerra, ou pessoas que deviam ao reino, mas sim pessoas que queriam servir voluntariamente como eunuco no reino. Eram pessoas muitas vezes pobres que viam na castração um trabalho no palácio. Com as dinastias chinesas, os imperadores exibiam simbolicamente o seu poder, através de um estilo de vida muito pomposo, extravagante, e além das construções de belos palácios, os imperadores também mostravam seu poder rodeando-se de muitas mulheres e muitos servos. As cortes imperiais, então, eles contavam com os eunucos por razões práticas. Esses eunucos sempre mantinham o harém e eram bons funcionários reais. Eram fisicamente incapazes de atuar sexualmente, então o valor do eunuco numa corte tornou-se baseado em sua incapacidade sexual. No Médio Oriente, após o surgimento do Islã, tornou-se proibido a um muçulmano escravizar outro muçulmano. A partir daí, os escravos tiveram de ser procurados fora da fronteira do império por captura ou compra. Se comprava ou se dava um tributo à família para comprar um eunuco. Na súbita riqueza provocada pelas conquistas islâmicas, tornou-se os haréns, em cerca de 661 d.C., no califado omíada, escravos eunucos guardarem os haréns povoados de concubinas, além das esposas legítimas. Claro que com essa intenção, não tinham órgão sexual, logo não haveria a traição dessas concubinas e das esposas. Segundo várias fontes do Islã, é proibido a castração. Não existe, porém, no Alcorão uma proibição específica, parecendo ser uma coisa mais pelo um senso tácito, uma compreensão cultural, não escravizar muçulmanos para que fossem eunucos. Então, segundo várias fontes, o Islã proibia a castração, porém, então buscavam em outras religiões as pessoas castradas, como na religião judaica e cristã, que não era proibido. Então a mortalidade nesse processo, devido às hemorragias, às infecções, era enorme, e fazia com que os preços dos escravos eunucos fossem muito altos. Os eunucos que sobreviviam à tragédia dessa cirurgia, retirada dos órgãos genitais, se tornavam prisioneiros dos castelos para guardar os haréns dos seus imperadores. Algumas seitas religiosas também impuseram a questão da castração como forma de ser participante integrante desta seita, como nós podemos ver no século III, uma organização religiosa jordaniana denominada Valécios, que pregava a castração para seus seguidores como forma de alcançar o Espírito Santo. Já lá entre os séculos XVIII ao século XX, a seita cristã Stopse sacudiu a Rússia ao pregar uma vida eterna por meio da emasculação ou da extração dos seios, emasculação, retirada total dos órgãos genitais. A castração era realizada por meio de um ferro quente, que significava para eles o batismo de fogo, como eles mesmos chamavam. E também eram castrados os filhos desses que compunham esta seita.
no subcontinente indiano, a comunidade hinduísta denominada Hijra impõe a emasculação, né? A retirada do órgão genital como forma de agradar a deusa Barhujara Mata. A partir daí, as pessoas se vestiam, se portavam como mulheres. Segundo a tradição hindu, os Rigiras têm grande facilidade para abençoar ou para amaldiçoar, o que torna essa comunidade temida e respeitada por toda a sociedade hindu. Ao mesmo tempo, são desprezados, abusados e discriminados. Os Rigira não são um grupo homogêneo, né? Nem todos são eunucos. A comunidade compreende também de intersexuais, assexuais e transgêneros. Temos também os eunucos, que são aqueles cantores que eram castrados para manter uma voz infantil quando adultos, né? Com um pulmão desenvolvido, mas com a voz infantil. Esse fenômeno do castrate apareceu na segunda metade do século XVI, né, no Ocidente, e desenvolveu-se principalmente na Itália, desaparecendo lá no final do século XIX e no início do século XX. As consequências da castração física e psíquica são tão maiores quanto mais cedo o procedimento se der. Os efeitos fisiológicos da castração eram mais graves para as crianças submetidas a esse procedimento antes do início da puberdade. A castração pode ser parcial, apenas com retirada dos testículos, ou total, com a abstração também do pênis. Uma das consequências podiam ser a morte por hemorragias ou por infecções. E as complicações ao longo do tempo, né, a incontinência urinária, a restrição uretral, a retenção da urina, a infecção do trato urinário, o extravasamento da urina e pedras na bexiga. Alguns estudiosos, né, descobriram que a emulação pode causar uma série de alterações fisiológicas, tais como tronco encurtado, estômago e arcas alargadas, aumento da altura, pernas arqueadas e um crânio alongado. Os castrados têm menos ou nenhum pelo facial ou corporal, aumentando o tecido adiposo ou ginecomastia. É uma distribuição de gordura corporal do tipo feminino. A castração também evitava que as vozes dos eunucos ficassem mais graves, como um resultado de serem apreciados como cantores. Nós temos também esse termo utilizado na Bíblia, né? É utilizado tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento é usado saris, aparece 42 vezes, e em grego, né, no Novo Testamento, eunucos, aparecendo 8 vezes no Novo Testamento. Então deveríamos buscar o significado desta palavra no Antigo Testamento e no seu contexto, mas a sua origem não é clara, não é certa. Alguns acreditam que ela venha de um termo assírio que significa aquele que está à cabeceira do soberano. De qualquer forma, o significado básico é funcionário da corte. Na língua hebraica, ganhou um segundo significado, que seria castração. Esses dois significados podem ter sido identificados em um único pela fama de confiança que tinham os castrados, e por isso era normal encontrá-los servindo os soberanos orientais como mordomo. Por isso, no início, não é fácil entender que conceito esteja por detrás do uso desta palavra. Por exemplo, Potifar, o egípcio que comprou José, era dito eunuco, mas sabemos bem que ele era casado, lá em Gênesis 39:1. E, portanto, neste caso, a tradução melhor seria funcionário da corte. Por outro lado, em Isaías 56:3, onde é usado o termo saris, é evidente que o sentido é castrado. No Novo Testamento, como dito, se usa a palavra eunucos, que literalmente significa
preservar o leito. Como no hebraico, ela não significa necessariamente castrado, mas alguém que está à cabeceira. De fato, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 27, o termo pode significar ambos os casos. Mas em Mateus 19, 12, é evidente que o sentido é de castrado. Vamos ver o que diz Mateus 19, 12. Mateus diz assim: há eunucos que nasceram assim no ventre materno. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Então há 3 tipos de eunucos. Os eunucos que nasceram assim do ventre materno. E aí nós podemos ter 2 significados. Nós podemos ter 2 visões. A do biológico, né, que seriam os intersexuais, ou que se chamava antigamente de hermafrodismo, né, que nasciam com os 2 órgãos genitais, ou um dos órgãos genitais era interno, ou aqueles que não nasciam com nenhum órgão genital, o órgão genital era interno no corpo, e por isso essas pessoas eram eunucas. Ou podemos ter a compreensão que do judaísmo, que é realmente aquele que é homossexual, que não usa o seu pênis para a vida sexual, né? Seria o assexual, ou o homossexual que não usa o seu pênis para a reprodução. Então Deus criou essa possibilidade de alguém que tenha uma deficiência, uma problemática biológica, ou que seja realmente um homossexual, o eunuco. E nós temos também os eunucos que foram feitos pelos homens, né? Então significa que alguém castrou esses homens para que fossem eunucos. De que forma isso ia acontecer? De que jeito isso ia acontecer? Por que acontecia de alguém ser castrado para ser eunuco e essa pessoa aceitar? E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, né? Que seriam os celibatários, ou pessoas que realmente, nós vimos ali algumas seitas, né? Que faziam esta cirurgia para se dizer totalmente entregues ao Espírito Santo, a Deus. Bom, se nós formos avaliar, os eunucos que nasceram assim no ventre materno que Deus quis, ou os eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, nós podemos entender que a pessoa, o indivíduo que nasceu eunuco ou que foi tornado eunuco pelos homens, não é uma pessoa que ia fazer o trabalho no reino de Deus por gosto, né? De repente eu nasci sem o pênis, de repente a pessoa nasce sem o pênis, e ela não vai dizer assim: ah, nasci sem o pênis, ó, que bom, vou servir o reino de Deus. Ela iria sofrer por conta de não ter o pênis. E o indivíduo que foi feito eunucos pelas mãos dos homens também, né, ia se sentir mal por ter os seus órgãos genitais retirados para servir a Deus. Então não ia ser um serviço a Deus por vontade, por gosto, a não ser que fosse uma pessoa com deficiência ou com dificuldades cerebrais, ou pessoa sofrendo de algo psíquico, né, de um desequilíbrio psíquico. Não há possibilidade de alguém querer ser eunuco por natureza. A terceira opção é a mais possível, né, que seria ser eunuco por causa do reino de Deus, mas também significa tirar os órgãos genitais, ou apenas não fazer sexo para se manter puro, para pregar ou para servir o reino de Deus. Bom, os eunucos espirituais, das quais nós estamos falando aí, do 19:12 de Mateus, o terceiro ponto, né, são aqueles que renunciam àquilo que é natural e legítimo, né, que seria a sua sexualidade, por causa do reino de Deus. Segundo a tradição cristã, o grande padre da igreja da patrística, Orígenes, era um homem que se castrou para
servir a Deus. Ele levou a sério essa passagem de Mateus e cometeu a própria castração. Orígenes de Alexandria ou Orígenes de Cesareia, ou ainda Orígenes o cristão. Então tem essa história de que ele cometeu a própria castração para servir a Deus na compreensão desse terceiro tipo de eunuco. Então, como nós vimos, há muitas dúvidas com relação a esta palavra e que há de ser discutida, aprofundada. Aqui nós não estamos fazendo um estudo teológico, nós estamos fazendo um estudo intelectual e um estudo mais histórico da palavra. Para você poder fazer esse estudo, você precisa limpar a sua mente do que tem de religioso que está gravado no seu inconsciente. Você não nasceu cristão. O hindu, ou a pessoa que serve o hinduísmo, não nasceu hindu. O budista não nasceu budista. Ele foi feito budista. Ele foi feito hinduísta. Ele foi feito cristão. E essa lavagem cerebral, ela começa desde a infância até a vida adulta. E aí quando você se torna adulto, você lê os textos que são para você sagrados de uma forma que não compreende o que está por detrás, historicamente, o que quer dizer essas palavras, e você se torna, às vezes, um repetidor daquilo que os líderes da igreja lhe falam, né? Quem tem que ser condenado aí não é o povo, não é as pessoas, mas sim os líderes que conhecem a verdade, mas que mantêm a mentira para continuar subjugando o povo ao seu poder religioso, à sua espiritualidade e assim controlar um povo, uma nação. Um grande abraço, tchau!